Os caras tiveram a cara de pau de botar que o Botafogo vai terminar em 8º no Brasileirão. Eles não aprendem realmente. Recordar é viver e é um bom exercício para esse pessoal que faz tier list aí e bota o Botafogo sempre como azarão, né? Sempre longe dos favoritos. Projeções do ano passado colocaram o Flamengo como campeão com sobras, assim como esse ano, tá? Que estranho. É coincidência. E o Botafogo como coadjuvante e com o risco de rebaixamento do Brasileirão de 24, que nós fomos o líder quase que de ponta a ponta e fomos campeões, sem contar o título da Libertadores. Será que essas projeções são furadas? Será que os analistas, comentaristas entendem de futebol de verdade? A vitória da Bahia, que é todo mundo Botafogo também, né? A Vitória demonstra interesse em Newton, mas o Botafogo avisa que não vai liberá-lo. A Laú do Chile anunciou o valor dos ingressos para a torcida alvinegra no jogo contra a Universidade de Chile no Chile, né? E será de R$300 para os alvinegros. Cara, que absurdo. Isso e muito mais já já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos áreas de membros, 4 planos de membros, planos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, cabe em todos os bolsos. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço de qualidade todos os dias, com muito conteúdo. Somos o canal que mais posta horas diárias somadas de conteúdo sobre Botafogo no mundo, no YouTube mundial. Então dá essa moral pra gente. Ó, Live Pix, e-mail do canal, quer mandar um e-mail pra gente, ou um Pix, tem qualquer valor aí, a gente aceita de muito bom coração, né? E o nosso e-mail, quer mandar proposta de jabá, merchan, aí uma parceria com o canal. Estamos abertos a negociações, a propostas, estamos juntos e bora pro vídeo. Vamos aos palpites? Primeiro. Antes que comece o Festival da Voadora. Primeiro a dama. Nossa, hoje as redes sociais vão bombar, não as deixa eu minhas. contar uma coisa pra vocês. Mari. Critérios. Mari. Porque eu questionei isso no grupo. Eu falei, essa lista aí tá muito ampla, tá muito óbvio o título, mas eu vou ser usada. Tá? Título. Se a gente tivesse que cravar aqui, não, eu quero um favorito. Quem vai ser o campeão, o grande campeão de 2025? Flamengo. Mas esse não era o critério. Você tinha que botar quem tava na briga. Quem tá, na sua opinião. Quem tá na briga pelo título. Na briga pelo título. Vou explicar. Flamengo e Palmeiras, acho que dispensam. Não é quem vai ganhar o título. Senão ia ser um escudinho só. Flamengo e Palmeiras estão na briga pelo título, tá? Acho que a gente não precisa explicar muito pelo que as equipes vêm apresentando nos últimos anos. O Botafogo eu também não precisaria explicar se a gente olhasse para o ano passado. Porém, veremos um novo Botafogo. Porém, no ano passado, o Botafogo mostrou que no meio do ano podia corrigir o que não estivesse agradando e acabou saindo o campeão, o grande campeão de 2024. Vai que faz isso aí de novo. Então, tasquei o Botafogo ali, também candidatíssimo. E quero dizer que botei o Corinthians antes do título, tá? É verdade. Critério, quem briga pelo título. Quem briga, pra mim o Corinthians entra nessa briga aí. Libertadores, veremos na Libertadores, na minha opinião, o Bahia, o São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Internacional. Na briga, porque aqueles quatro, né, já iriam... Exatamente. Se eu acho que brigam pelo título, automaticamente vai ter pelo menos mais 2 vagas aí para ser disputada nesse grupo aí. Exato. Para a Sul-Americana, para mim, irão Vasco, Fluminense, Fortaleza, Santos e Grêmio. Esses, para mim, são os candidatos à segunda competição mais importante do continente. Pode ser que eles aí estejam oscilando, ou disputando uma vaga na Libertadores, ou disputando para não cair. Ou na Sul-Americana e uma para não cair também. Né? Tá tudo muito embolado. E para não cair, para mim, vão brigar o Bragantino, Vitória, o Juventude, Sport, Ceará e o Mirassol. Muito bem. Gostasse? Essa foi ousada, Gostei. Tem umas diferenças da minha aí, mas assim, tá boa. Seus palpites, vai. Tá boa. Então vai passar para os meus agora direto, assim, na tela lá. Vamos lá. Disputam o título Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional. Bom. Tá? Disputam o título. Logo, esses 4 também estão disputando vaga na Libertadores. E na vaga na Libertadores disputam Corinthians, São Paulo, Botafogo, Fortaleza e Bahia, com esses 4 que estão disputando o título. Aí o bololô da Copa Sul-Americana, que é aquele time que pode estar brigando por uma vaga na Libertadores, mas pode também estar brigando para não cair, isso. Certo? Fluminense, Vasco, Santos, Grêmio e Cruzeiro. E aí a briga para não cair, coloquei o Bragantino também, e coloquei o Juventude, e coloquei os 4 que subiram, assim como você, porque sempre que os 4 que sobem, encontram certa dificuldade. No caso são 3, né? Porque tem o Santos, mas o Santos tem um gigantismo. Isso, tem a história ali sustentando. Então, assim,
os 3 que sobem e sempre estão na briga aí. Quem está subindo é que tá na... O intuito é se segurar no Campeonato Brasileiro. Então, por isso, a gente tem 3 ali. Vini Bueno. Rapaz, o problema... Foram os últimos palpites que a gente recebeu, hein? Foram os do Vini. Vai lá, Vini. O problema dessa arte aí é que o print é eterno, né? Isso. E aí a gente vai ser cobrado no final do ano. Tudo bem, não tem problema. Eu coloquei Flamengo e Palmeiras, que para mim são os grandes favoritos à disputa. Acho que o Flamengo fica com o título nesse ano, mas o Palmeiras para mim está na briga. E por mais que o Botafogo esteja passando por essa reformulação, eu acho que ainda tem um bom time e, de novo, acho que tem cacife para no meio do ano corrigir a rota se for necessário, como disse a Mari. Libertadores, acho que o Internacional está nessa briga, com certeza, assim como o Atlético Mineiro. Corinthians muito forte esse ano. São Paulo e Cruzeiro, para mim, vão disputar também essa possibilidade de Libertadores. Aí Sul-Americana, com aquela margem de 2 pontos para mais ou para menos, podendo ou sonhar com G7, G8, que pode virar G9, aquela coisa que a gente conhece bem, ou também flertar com rebaixamento. Eu acho que a briga na Sula fica entre Grêmio, Santos, Fortaleza, Bragantino, que eu acho que fez um mercado melhor esse ano para corrigir a rota de 2024, Fluminense, Bahia e Vasco. E aí, para mim, esses 5 times brigam para não cair. Ceará, Sport, Mirassol, Vitória e Juventude. Estamos esperando essas telas no grupo para a gente guardar e dar uma olhada no final do ano, tá? Algumas considerações. Vamos de Botafogo, então, o atual campeão brasileiro. Para mim, um também que entra fortíssimo nessa briga pelo título em 2025. Acho mesmo. Aí você vai falar, mas está se remontando. O que você viu? Aí é que eu vou. Essa é a discussão boa. O que você viu do Botafogo para dizer que o time é favorito? Eu vi que o Botafogo é uma empresa muito bem administrada, que no meio do ano identificou os erros, rapidamente corrigiu e em 6 meses foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Então, olhando para a administração, o olhar profissional, o scout preciso, eu acho que o Botafogo tem um baita... Talvez, que time vai ser campeão? Nem eu sei, nem vocês. Talvez ele nem exista. Talvez a gente seja apresentado em julho, esse time campeão. Mas que pode ser, pelo trabalho que fez ano passado, de prospecção, de contratação, de montagem de elenco, pode. Não duvidem do que o Botafogo pode fazer nessa temporada. Então, como é campeão, eu boto o Botafogo na briga de novo. Não coloquei porque fosse o mesmo técnico, o mesmo time... Técnico que também foi achado nesse bolo aí. Não teria muito foi achado nesse bolo. O Arthur Jorge, um currículo já histórico de técnico. Tudo bem, tem um monte aí no mercado. Você precisa de um trabalho bem feito para achar Tem que achar, foi achar. O Botafogo, e não é a primeira vez que o Botafogo acha técnico. E talvez tenha achado de novo, não sabemos. Isso. Né? Mas não sabemos, esse aqui é o problema. Não sabemos muita coisa do Botafogo nesse momento para mim. Sabemos que sabe montar elenco. Sabemos que sabe montar elenco, que acertou a montagem do elenco no ano passado. Não significa que vai acertar de novo. Né? Até porque, para cada Bastos e Barbosa que funcionam, tem outros que não funcionam. E o próprio treinador, dá para a gente colocar nessa lista de exemplos, porque para cada Arthur Jorge que dá certo, tem um Bruno Lage que chega com uma expectativa enorme e não funciona. É isso aí. Então, a grande dúvida é qual Botafogo a gente vai ver. Eu também tenho as minhas dúvidas, mas acho que dá pra gente imaginar o Botafogo brigando pelas primeiras colocações de novo, mesmo com as mudanças no elenco. Quem é ou quais são os times que estão na prateleira dos favoritos? Flamengo, que até aqui joga o melhor futebol do Brasil neste ano. Eu não vou deixar o Flamengo sozinho nessa prateleira, embora para mim nenhum time tenha jogado um futebol parecido com o do Flamengo nesse ano. Mas eu também não acho que o estadual tem que ser o único parâmetro para a gente analisar a possibilidade em brasileiro. Então, pelo que vem fazendo nos últimos anos, pela constância no topo da tabela, o Palmeiras. E a grande incógnita é o Botafogo. Então eu não vou colocar o Botafogo porque eu não sei o que é o Botafogo. O Botafogo vai estrear um treinador, tem novos jogadores, certamente vai se reforçar na janela de meio do ano, porque a gente sabe o modus operandi do Textor no comando da SAF. Então, por enquanto, para mim, são esses dois. Eu fiz uma projeção também para o GE, coloquei esses dois nessa prateleira dos favoritos. Vocês embarcam na do Losetti, querem acrescentar alguém, querem tirar alguém da prateleira dos favoritos? Eu não colocaria o Palmeiras hoje como favorito. Você baixa ele colocaria como candidato ao título.
Porque a amostragem que a gente tem... Enquanto o Eric fala, vamos baixar um pouco para candidato ao título e Paulo Nunes dá o voto de Minerva. A amostragem que a gente teve do Palmeiras esse ano é muito pouco para dizer que é um favorito ao título brasileiro. Eu acho, inclusive, que outros times mostraram um futebol melhor do que o Palmeiras. O próprio Atlético Mineiro, para mim, se eu tivesse que botar 2, ou o Inter... Não, você bota quantos você quiser. Não, eu tô dando exemplos, assim, que eu quero dizer que eu acho que outros times nesse recorte curtíssimo de 2025, outros times jogaram mais para me convencer de que podem ser favoritos ao título brasileiro do que o próprio Palmeiras. Inclusive, tem um detalhe interessante sobre o Palmeiras, né? Desde que o Abel chegou, é a primeira vez que ele vai entrar num campeonato sem ter nenhum emblema, né? Ele não é atual campeão de nada. Ele não é o atual campeão paulista, ele não é o atual campeão brasileiro, ele não é o atual campeão da Supercopa, da Recopa, da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim. Por isso esse desafio do Abel talvez seja tão grande quando ele chegou aqui, de ter que refazer uma história que ele fez vitoriosa. Eu deixaria candidato ao título o Palmeiras e acho que o Flamengo, na minha opinião, é o maior favorito. Não quer dizer que vai ganhar, mas é o maior favorito. E vou pedir para a rapaziada tirar ali o Corinthians e Palmeiras enquanto a gente faz a projeção de Campeonato Brasileiro ali do fundo, porque a gente agora vai falar um pouco de Campeonato Brasileiro, já a gente retoma o assunto da final do Campeonato Paulista. Focando aqui nessas prateleiras, Paulo. Mas eu posso botar mais candidatos ao título? Atlético? Claro. Não, na favorita primeiro. A favorita eu deixo só o Flamengo. Só o Flamengo. E você, Paulo Nunes? Não tem como eu não colocar o Palmeiras como junto com o Flamengo. Para mim, o Flamengo hoje... Então, por maioria, sobe o Palmeiras. É o time, para mim, que joga o melhor futebol, mas naquilo que o Eric colocou também é um recorte muito pequeno, do Flamengo também, mas é o clube que mais mostra. E eu já abranjo o Palmeiras para frente, porque o Palmeiras tem jogadores ainda para estrear. Vai ter um tempo para o Abel trabalhar essa equipe. O Abel sabe lidar muito com esse campeonato brasileiro. E além disso que o Eric trouxe aqui, ele está sem emblema. Então, eu acho que o Palmeiras vai ser muito cobrado, exigido para chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Então, eu incluo o Palmeiras lá junto com o Flamengo. Foi legal que teve a divergência. A gente vai fazer a tier list hoje por maioria. Não dá tempo de cada um fazer a sua, vai acabar sendo por maioria. Agora eu vou time por time aqui com vocês. O Atlético Mineiro está em qual prateleira, na sua opinião, Losetti? Candidato ao título. Eu gosto do Galo, acho que é um time que tem a cara do Cuca e o Cuca precisa terminar um trabalho, né? Terminar, que eu digo, precisa até o final do ano. Que é algo que ele não vem fazendo nos últimos tempos. Fez no Atlético, né? Quando terminou a última vez. Que é o time da vida dele até hoje, como treinador. Né? Então, o Atlético, para mim, é candidato ao título. Galo, candidato ao título. Vamos já subir no Galo aqui, candidato ao título, depois a gente vê como é que ele vai terminar. Para você, Eric. Também. Paulo? Também junto. Fechamos um consenso nesse Atlético. sobre o Clube Atlético Mineiro, candidato ao título. O Bahia está em qual prateleira para você, Eric? Briga por Libertadores. Briga por Libertadores. Só Libertadores, 4 times, 6 times. Briga por Libertadores. Paulo Nunes, e o senhor? Vai dar uma confusão aqui, e o senhor? Briga pela Libertadores. Tem como, não sei, 6, 7. Aliás, fiquei chocado com a sua entrevista no Charla, né? Que você quase foi padre. Quase. Rapaz, quase que vocês perdem Deus sabe o que faz. Quase que vocês perdem o Diabo Louro. Quanto tempo você ficou? Sabe o que não faz também, né? 6 meses. 6 meses? Por isso que eu me acalmei muito, né? 6 meses? Depois disso. 6 meses, orando todos os dias. 6 meses. Deus sabe o que faz. E ainda tinham coragem de falar Diabo, imagina? Tá bom. Libertadores, Losetti? Também. E acho que é Libertadores alto, não é G10, não. É G5. Tá bom. Vamos para esse enigma, que é o atual campeão brasileiro e da América, visando a temporada 25. Em qual prateleira seria possível colocar o Botafogo, Losetti? Para mim, ele é candidato ao título, muito mais pelo que eu imagino que vai ser feito daqui para frente e também pelo que ele traz de 2024. Tem grandes jogadores, tem um time, base de um time campeão, e acho que vai se fortalecer. Agora, é uma interrogação grande, mas eu coloco ali junto com o Galo. Então vamos subir Botafogo para candidato ao título. Eric Faria, o Botafogo para você. Eu concordo. Candidato ao título. É meu imaginário também. Eu também estou imaginando o Botafogo de 2024. Tá mais fácil em cima do que embaixo esse ano, eu acho. As previsões. O Ceará, voltando à elite esse ano no futebol brasileiro, para você briga pelo quê, Paulo Nunes? Eu acho que briga aí, tá no meio aí, ó, entre risco de queda e a Sul-Americana. Até porque você faz um bloco só. Porque se não cair, tá em cima, né? Assim, ó, pra mim, eu enxergo assim, ó, Sul-Americana é o time que você acha que não vai brigar na parte de cima, mas não vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, eu dou um palpite, assim, um dia, por exemplo,
Na minha opinião, eu acho que o Grêmio vai fazer um campeonato brasileiro que não vai ser de protagonismo e nem de risco de queda. Então, para mim, por exemplo, o Grêmio seria sul-americano. Só para dar um exemplo assim, de como a gente pensou. Se você vai usar se for esse critério, é risco de queda do Ceará. É risco de queda. Não tem como não ser, né? Eu acho que time que volta, ele sempre está sempre ameaçado. Né? Isso é um fato. Para vocês, outros dois, o Ceará... Eu ficaria com risco de queda também. Eu acho que assim, é tão próximo o risco de queda sul-americana. Praticamente você não cai e não vai para a Sul-Americana, né? Embora o Ceará seja bicampeão estadual, vencendo o Fortaleza em 2 finais. Tá cheio de time que foi campeão estadual e caiu. Vasco, Inter. Claro, e o Ceará foi campeão estadual ano passado e demitiu o treinador logo depois. Eu não acho que vai cair, hein? Só estou dando um exemplo para mostrar que a história do os times que vêm da Série B, até pelos orçamentos anteriores, eles têm mais dificuldade. E pelo nível alto do campeonato... Se você for perguntar, talvez para um dirigente consciente que está vindo da Série B, ele vai falar que a primeira missão, o primeiro objetivo é se manter. Vou te falar, se não estiver pensando assim, tá errado. Exatamente, exato. Tá errado. Perfeito. A não ser que seja um gigante que tenha caído por alguma coisa e esteja voltando. Exato. Mas assim, esses clubes de investimento médio, eu acho que tem que pensar isso mesmo. Cruzeiro Esporte Clube, Eric, está em qual categoria? Esse é uma incógnita maior do que o Botafogo, para mim. Também acho. Eu vou botar por briga pela Libertadores, pelo elenco que tem. Por um técnico de porte. De bom trabalho, né? Que é o Leonardo Jardim, pelo investimento que está sendo feito lá. Se você olhar para o time, tem ótimos jogadores. É questão de dar liga e o trabalho acontecer. Eu ficaria com briga por Libertadores para o Cruzeiro. O que a gente tem até agora do Cruzeiro é uma análise prévia, né? O Cruzeiro ainda não aconteceu, tem novo treinador. Um apartamento na planta, né? Você não sabe como é que vai ficar. É isso. Eu acho o elenco mal montado e acho que um treinador contratado com um certo delay em relação a trabalhos impressionantes. Mas acho que pode acontecer porque tem muito talento envolvido ali, tanto no treinador como no grupo. Então eu deixo ali. Até porque, assim, o Cruzeiro precisa brigar por Libertadores. Com o que ele gastou, senão é um fiasco. Paulo? Depois que o Pedrinho conversou com a gente lá... Pedrinho Lourenço. Exatamente. Pedrinho Lourenço. Hein? Figuraça, né? Gente boa. Eu não tenho dúvidas que o Cruzeiro vai brigar pela Libertadores. No mínimo, a Libertadores. Aliás, fez uma promessa, né? Que não vai medir esforços. Segundo ele, já teria até um acordo com o Galo para que se volte a jogar com torcida dividida em Minas Gerais. E aí o palco seria o Mineirão, pela impossibilidade de fazer isso na Arena MRV. Torço muito para voltar a ver, além do Maracanã, que hoje e do Castelão, que hoje são os únicos estádios do Brasil, na elite, que tem torcida dividida, que o Mineirão volte a fazer essa festa. O Pedro Lourenço, né, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho, ele nesse encontro que a gente teve, né, com os dirigentes de clubes na sede da Globo de São Paulo, ele estava muito impressionado com os processos que foram implantados pelo Leonardo Jardim no dia a dia do trabalho dos atletas. Ele citou por exemplo, que eu acho que outros clubes devem fazer, mas que o Cruzeiro provavelmente não fazia. O atleta, ao chegar na Toca da Raposa para treinar, todo dia ele é pesado. Todo dia ele vai na balança e é pesado. Lembra do Filipão pesando a gente escondida lá no Palmeiras, já? Eu fiz essa capa na época. Os gordinhos do Verdão. Até eu tava gordinho. Os gordinhos do Verdão. Então, e não é isso que está deixando ele empolgado, obviamente, mas assim, o fato de o clube hoje ter processos para o dia a dia de trabalho, além de toda a competência do elenco do Leonardo Jardim. Então, isso me levou também a pôr o Cruzeiro nessa situação. O Filipão, em 99, eu estava cobrindo o Palmeiras, do seu Paulo Nunes. Aí, o Filipão soltou uma lista com os jogadores do Palmeiras. Eu tinha ido por acaso no Palmeiras, eu cobri o Corinthians. Aí, naquele dia eu fui. Quando você é setorista, muitas vezes você pega aquele release, o material, e você não presta atenção. E como eu nunca ia ao Palmeiras, ia raramente, falei, cara, preciso olhar tudo, né? Entrar por dentro de tudo. Então, comecei a ler o release linha por linha. E estava lá no material divulgado para a imprensa, época em papel ainda. Jogadores do Palmeiras, peso ideal, peso aferido. Estavam todos acima do peso. Falei, pô, o Filipão quer ferrar os caras. Aí eu fiz a capa, os gordinhos do Verdão. Paulo Nunes na capa, assim, com a cara cheinha. Teve confusão dentro do vestiário depois daquilo. Teve. Azar de vocês, não tive culpa nenhuma disso. Fluminense, tá em qual prateleira, Paulo Nunes? Caraca, aí é... Esse também não é fácil, não. Não é fácil, não, porque... Está numa reformulação total. O Carioca, o recorte do Carioca também não me agradou. Mas é um time forte, né? Tem bons jogadores. Eu acredito que com essa régua que você colocou, André, vai brigar pela Sul-Americana. Pela régua que você colocou. Eric? Eu boto briga por Libertadores.
Não briga alta, briga média, vai, de Libertadores. Mas qual a Libertadores? Do 6 ou do 8? Não quinto, sexto lugar. Não Acho complica. que Por Libertadores com também potencial, é fácil, mas falar acho que Libertadores. mas é o que se apresenta pra gente ali. Losete vai dar a palavra final aqui, já que tá... Eu tô na Sul-Americana pro Fluminense, eu não curti o que eu vi até agora, mas acho que o time vai crescer com janela. A janela vai mudar tudo isso aí, né? Exatamente. O Super Mundial, a janela de transferências vai mudar a nossa tier list. Vamos fazer outra depois da janela ou não? Uma boa ideia. A gente grava essa e... É uma boa ideia. É uma boa ideia. Cara, e o Fortaleza, de quem a gente sempre espera muito, né, do trabalho do Vojvoda, da própria estrutura profissional do Fortaleza e que faz um começo de temporada muito ruim. Perdeu o estadual para o Ceará, tá mal na Copa do Nordeste, 4º colocado no seu grupo. Fortaleza tá em qual prateleira para você, Losete? Ainda assim, briga por Libertadores pelo crédito construído nos últimos anos, mas de fato eu não gostei da reta final do Fortaleza no ano passado, em termos de performance, e não gosto do que vem sendo jogado nesse começo de ano. Mas já se construiu uma coisa tão sólida que, da mesma forma que eu subi o Palmeiras por apostar na estabilidade, eu subo um pouco o Fortaleza em relação ao que ele vem jogando até aqui. Eu botaria o Fortaleza na Sul-Americana, exatamente pelo critério que eu usei do Palmeiras. Eu acho que o recorte é o futebol muito pobre do Fortaleza esse ano. Já vinha de um futebol pobre no fim do ano passado, mas conseguiu, pelo que tinha de lastro no Brasileiro, confirmar a vaga na Libertadores, né? Eu colocaria assim, nesse critério de assim, vai ser um campeonato brasileiro sem protagonismo, sem susto, sem protagonismo e também sem susto. Então, o Sul-Americano. Então baixa aqui o Fortaleza para a Sul-Americana, na opinião do Eric. Falta o Paulo. Não, mas eu também... Sim. Aí se o Paulo voltar... Desculpa, mas eu também, eu acho que além disso tudo que eles já comentaram, eu acho que tem equipes aí mais fortes para brigar pela Libertadores do que o Fortaleza nesse momento. Tá bom. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta uma metade. O Hugo não está pronto ainda não, né, produção? Posso seguir fazendo a tier list aqui, né? Maravilha. Grêmio, Paulo Nunes. O Grêmio briga pelo quê neste Campeonato Brasileiro? Por esse recorte que a gente espera, né, que o Grêmio melhore muita coisa lá dentro, mas da maneira que está é Sul-Americana. Não tem como não ser diferente. Eu tô com o Paulo, Sul-Americana, mas tem margem de evolução. Treinador recente, acho que jogadores que chegaram agora, dá para melhorar, mas como eu ainda não vi, por enquanto é Sul-Americana. Eu concordo. Ano passado foi risco de queda total. Total, então. Total risco de queda. E o Internacional, que no ano passado fez um segundo turno irretocável, acabou de vencer o estadual. E esperamos que esse ano não tenha que lidar com uma tragédia ambiental também, que ano passado deixou o ano deles atípico de todo o futebol gaúcho. O Internacional briga pelo quê, Losete? Título, timaço, bem treinado. Como favorito ou candidato? Não, candidato. Candidato para o Ótimo Losete. trabalho do Roger, acho que vem forte. Para você, Eric? Também. Inclusive, acho assim, eu até falei antes, acho que o Inter é até, se tivesse que apontar favoritos, acho que o Inter é até hoje mais do que o Palmeiras, inclusive. Mas eu boto ele ali no candidato ao título. Juventude fez um campeonato ano passado de quem voltava para a Série A e todo mundo apontava como candidato ao rebaixamento e fez um campeonato razoavelmente seguro, o Juventude. Briga pelo quê, na sua opinião, Eric? Risco de queda. Paulo Nunes? Risco de queda também. Losete? Também, a questão orçamentária vai fazer diferença ao longo de todo o ano, né? Quando todo mundo puder se reforçar num nível, o Juventude vai se reforçar em outro. Alguém discorda que o Mirassol, estreante em Série A, está na mesma prateleira? O maior desafio da Série A é o Mirassol. Exatamente. Parar um campeonato para tentar o feito, vou chamar de feito. De continuar, né? De continuar na elite? Como o Cuiabá conseguiu, né? Durante um bom tempo, né? Exatamente. De uma cidade do interior. E esse time aqui, cara, o Bragantino, Sim, é uma incógnita. que chegou a disputar o título na temporada 23 com o Botafogo. Aí brigou contra o rebaixamento até o último minuto do campeonato. Fez um paulista muito ruim esse ano. Briga pelo quê o Bragantino, Losete? Risco de queda, não joga bem desde o ano passado. Eu gosto do treinador. Perdeu jogadores, né? Mas perdeu jogadores. Não vai jogar em casa a maior parte do campeonato. Começa jogando no seu estádio, mas o estádio vai fechar e vai ficar 4 anos fechado para reforma. Vai jogar num estádio municipal ali de Bragança, menor. Não sei qual efeito isso vai ter no time. Mas para não correr risco de queda, vai precisar melhorar muito em relação aos últimos 12 meses. Eu concordo com tudo que o Losete falou, mas como o Bragantino tem estrutura e tem grana, eu acho que na hora H isso pode pesar, como pesou ano passado, e conseguiu manter o Bragantino
na primeira divisão. Eu vou deixar risco de queda, mas com essa ressalva. Eu acho que, diferentemente do Mirassol, do Juventude e do Ceará, ele tem de onde tirar para, de repente, num sufoco, conseguir manter o time na primeira divisão. Paulo Nunes? Eu vou no risco de queda também. Pô, vocês estão bem unânimes hoje, hein? Teve uma divergência ou outra ali. Santos Futebol Clube. Muitos enigmas, né? Muitos. Neymar vai jogar o campeonato inteiro? Vai jogar só até maio, quando vence o contrato dele? Quando que o Neymar vai poder estrear no Campeonato Brasileiro? Que condições terá o Neymar? Eu acho que para responder sobre o Santos, Neymar, o assunto Neymar é fundamental. E a gente hoje tem mais dúvidas do que certezas sobre como será o ano do craque. Losetti, diante desse desafio que é classificar o Santos do Neymar, qual a prateleira da equipe? Eu acho que ele vai prorrogar o seu contrato com o Santos, mas isso é um achismo, né? Tudo que encerca o Neymar tem muitas interrogações. E acho que, tendo o Neymar o campeonato inteiro, o Santos pode brigar por Libertadores. Por enquanto, mesmo com o Neymar, para mim, esse é o teto. Eric? Eu acho que é isso. Sem Neymar, Sul-Americano. E com o Neymar, briga por Libertadores. Como eu concordo com o Losetti, acho que, de fato, o Neymar vai, pelo menos, até o fim do ano com o Santos, é briga por Libertadores. Ok. Paulo Nunes? Se for até o final do ano, briga por Libertadores. Ele é diferente. O Zubeldia anunciou que esse ano o São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Ele não falou que vai ser campeão brasileiro. Ele falou, São Paulo esse ano vai ser campeão da Libertadores. Ele vai largar o brasileiro? Não sei. Ano passado foi uma clara prioridade do São Paulo. Sim. Né? Acho que não precisa brigar pela Libertadores, porque ele já vai estar garantido na outra. Então não precisa, tira, só não cair. É isso. Acho que esse ano também o São Paulo vai priorizar a Libertadores, acho. É ele que vai ser campeão da Libertadores ou o São Paulo? Por quê? Você acha que ele vai sair de São Paulo? Não sei, é uma pergunta. Qual a prateleira no Campeonato Brasileiro do São Paulo Futebol Clube? No Campeonato Brasileiro, ele briga pela Libertadores. Acho que pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem. Pode até ali ser candidato ao título, mas acho muito difícil. Para mim, briga por Libertadores. Eric? Então, se é uma prioridade do clube a briga pela Libertadores, a conquista da Libertadores, é muito difícil você traçar como prioridade a Libertadores e ainda assim brigar pelo título brasileiro. O Botafogo conseguiu ano passado porque tinha um super time, e o São Paulo não é um super time, e o Flamengo conseguiu em 19 porque tinha um super time também, o São Paulo não é um super time. Se é um objetivo do São Paulo ganhar a Libertadores, eu vou deixar o São Paulo aí onde o Paulo botou mesmo. Briga por Libertadores. Losetti. Só fazendo a ressalva que desde que o São Paulo voltou a se sentir em condição de ganhar as Copas, com razão, foi finalista, foi campeão, chegou às semifinais, o ano passado foi o seu melhor brasileiro. G5 quase que o tempo inteiro, né? Não largou o brasileiro. Mas briga por Libertadores clássica. Assim, para mim, o time, pelo que fez até agora, não pode mais do que isso. E o Sport? Voltando à elite esse ano, briga pelo quê, Losetti? Dos times que voltam, tirando o Santos, que é outra, tem o Neymar, é o time que me parece... O Mirassol não voltou, né? O Mirassol chegou. Mas em relação ao Ceará, o Sport me parece ter um elenco um pouco mais farto, especialmente na questão ofensiva, se reforçou. Ainda assim, dentro da dificuldade dos times que voltam, eu acho que é um risco de queda, mas com grande chance de escapar. Grande chance. Eric? Eu ponho Sul-Americana. Acho que o Sport é um time com uma capacidade de mobilização muito grande, que consegue, muitas vezes, conquistar pontos importantes quando joga na Ilha do Retiro. Eu acho que isso, em relação aos outros clubes que estão ali no risco de queda, isso pesa muito naquela briga ali embaixo, né? Você conseguir somar pontos importantes em casa que os outros talvez não consigam. Então, eu colocaria o Sport na Sul-Americana. Paulo Nunes. E eu tô com o Losetti. Para mim é risco de queda. Pelo recorte que eu vi dos jogos do Sport e a dificuldade que vai ser esse Campeonato Brasileiro, acho que ele está ali no risco de queda. Faltam o Vasco e o Vitória. O Vasco briga pelo quê no Campeonato Brasileiro, Eric? Sul-Americana. Em princípio, Sul-Americana. Aquele campeonato deu uma declaração que ele acha que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos. Alguém concorda com o Pedrinho? Entre os 8 é Sul-Americana, né? Em condições normais é Sul-Americana. Mas alguém concorda com o Pedrinho que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos? Eu não parei para pensar, assim, vendo elenco por elenco. A princípio, não. A princípio, não. 11º ali pode ser. Mas eu acho que é isso. Por isso eu ponho Sul-Americana. Paulo? Briga por Sul-Americana. Também não vejo risco de queda. Inclusive, saudade de discordar com ele aqui. A gente poder debater.
mas quase nunca acontecia, então... Talvez ele aqui colocasse como Sul-Americana, só que ele tá na dele, tá forçando na Sul-Americana. Tá certíssimo em defender o dele, claro. Perfeito. A princípio Concordo é com Sul-Americana. você. Concordo com você. E o Vitória, que ano passado, cara, bateu na trave até por briga. Vitória disputou boa parte do campeonato para escapar do rebaixamento. Aí foi ganhando, com a chegada do Carpini. Chegou a disputar a Libertadores e acabou na Sul-Americana. Esse ano o Vitória briga pelo quê, na sua opinião, Losetti? Sul-Americana, mas ele começa o campeonato com um desafio, né? Depois de mais de 20 jogos de invencibilidade, ele entrou numa espiral ruim. Né? Eliminação em casa na Copa do Brasil para o Náutico. E a forma como perdeu o Campeonato Baiano para o Bahia, jogando muito pior, especialmente o primeiro jogo, eu acho que provoca aquela coisa. E agora? O que a gente é capaz? Mas acho que o Vitória já mostrou no bom trabalho do Carpini ser capaz de pelo menos estar nesse bloco ali. Ok. Eu coloco o mesmo critério que eu usei para o Sport, que na minha opinião ficaria na Sul-Americana, eu uso para o Vitória. Acho que é time grande, é time com torcida quente, conquista pontos importantes jogando em casa contra grandes adversários. Eu coloco o Vitória na Sul-Americana também. Eu também coloco pelo trabalho do Carpini. Eu acho que esse recorte que teve está no viés de baixa, mas fez grandes jogos. Eu acho que pode crescer muito no Brasileiro. Então fechamos. Foi bem tranquila, né, a nossa tier list de hoje. Né? Foi eu bem discordei mais um pouco deles, assim. Pouca polêmica. Eu vou pedir para printar essa análise, essa barca furada. Por favor, põe aqui, printa. Faltou printar, diretor. Exato. Vamos colocar essa tier list. Quer ele faça pose assim também? Por favor. Deixa eu ler ela, por favor. Coloca ela na tela. O resultado final da nossa tier list. Ficou assim, ó. Favorito, Flamengo e Palmeiras. Candidatos ao título, Galo, Botafogo e Internacional. Briga por Libertadores. Temos aqui Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos e São Paulo. Sul-Americana. Temos aqui Fortaleza, Grêmio, Vasco e Vitória. Risco de queda. E Fluminense também, Sul-Americana. Risco de queda. Ceará, Juventude, Mirassol, Bragantino e Sport. Essa é a nossa tier list de hoje. Você discorda? Você achou ela ruim? Você achou ela fraca? Problema seu, basicamente é isso. Chegou a nossa sexta-feira e toda sexta-feira a gente fecha o programa com um touch. Sabia, Breiler? Que acaba com vidas. É um clássico. E dessa vez, acabaram com todas. Porque a gente vai fazer a previsão do Campeonato Brasileiro. Nós vamos montar a tabela do Campeonato Brasileiro, então eu vou começar de baixo para cima. Tá bom? A gente vai montar, então, os 20 colocados aí no Brasileirão. Na última colocação, lanterna do Brasileirão, quem vocês acham que fica? Temos aqui Galo, obviamente todos, né? Galo, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Vitória. Difícil, hein? Tá equilibrado isso aí. Último lugar. Eu vou de Juventude. Eu ia de Mirassol. Eu vou de Mirassol. Por conta do campeonato estadual que foi abaixo e por tá subindo agora. Mas aí já pode ir no Juventude. No Juventude? Sim. Na 19ª. Então você perdeu aqui na votação, tá, Breile? Pode vocês concordaram em partes comigo. Tá bom. 18ª colocação. A gente vai com quem? Olha, minha mão tá coçando pra colocar o Red Bull Bragantino. É o meu voto. É o meu voto. Não sei você, mas já é o meu, tá? Eu fiz a cotação da ESPN, tá lá no ESPN.com.br. Eu também tô com a minha cola aqui, inclusive. Eu esqueci o que eu coloquei, mas eu coloquei Red Bull na zona de rebaixamento. Eu coloquei o Bragantino. E na 17ª, quem que vai ficar perigando ali até a reta final e vai cair? Vitória, Sport, Santos, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, Grêmio, Flu. Desses times que ficaram na zona de rebaixamento no ano passado e que perigaram. Fluminense, vocês vêm batendo na zona de novo? Não. Você não, Breilha? O Fluminense a ver como vai encarar o calendário por causa do Super Mundial, mas acredito que o elenco foi qualificado. A tendência é que não. Melhorou o elenco. Esse brasileiro vai ser muito difícil, cara. Eu boto o Sport. Mesmo sabendo ali que teve contratações dos portugueses e tudo mais, o Pepa ali ainda tá meio que tentando encontrar o time, mas o brasileiro vai ser muito difícil. Então, pelas opções, eu vou no Sport. Eu vou de Sport porque até aqui o Ceará, que seria a minha dúvida ali, tem competido. O Léo Condé faz um bom trabalho. Exatamente.
aquela equipe que vai sofrer e quase matar o torcedor do coração. Eu acho que no meu cotação, eu coloquei o Grêmio na 16ª. Porque o Grêmio, na temporada passada, foi aquela coisa de você não sabe se vai brigar contra o rebaixamento ou não. Eu não sei ainda qual é desse time do Quinteiros e faltam jogadores. Eu vou no Grêmio, vou junto contigo. Concordo. Eu iria de Vitória, mas o Grêmio tá bem entregue, pelo que foi o Gaúcho. O Grêmio eu acho que pela... Eu acho que o Vitória ainda conseguiu apresentar um primeiro trimestre, não que seja animador, mas ainda conseguiu apresentar algo melhor do que o Grêmio, assim. A minha preocupação com o Vitória é que vai disputar a Sul-Americana. Então, às vezes, você vai dar atenção pro... tem que ter esse cuidado. Né? Tem que ter esse cuidado. Mas ainda acho que o Vitória ainda conseguiu apresentar coisas positivas diferentes do Grêmio. 15ª colocação, vocês colocam quem? Pode ser o Vitória. Pode ser o Vitória? Assim, pode ser o Vitória. Cara, tem um... Então, tem não, esse aqui, ó. O Santos ainda vai um pouco mais pra cima. Eu tô na questão do Vasco. Vasco? Mas o Pedrinho disse que o elenco do Vasco é pra estar entre os 8 do Campeonato Brasileiro, não? Exagero do Pedrinho. Aí é exagero do Pedrinho, com todo o respeito ao Pedrinho. É o cara que manda tá falando isso. Mas aí tem que falar pro torcedor, né? Não, e a realidade não é um elenco de meio de tabela. Então, por isso, não colocaria o Vasco aí nessa conversa, mas vou de Vitória. Pode ser Vitória, assim, tá? Vitória, Ceará e o Vasco. E o Santos vai ficar à frente de todos esses ainda, vocês acham? Eu acho que sim. Voltando da Série B? Eu acho que o Santos fica nesse bolo mesmo aí. 13º, 12º, mas... Um time que ainda não me passou confiança é o Cruzeiro. Se reforçou... Mas 14º é muito duro. Então, resta ver como vai ser o trabalho do Leonardo Jardim, se vai emplacar, se a diretoria vai confiar de fato no treinador. Mas vocês colocariam o Cruzeiro agora já? Eu vou de Ceará. Ceará? Eu vou de Ceará, vamos lá, vamos por parte. Ceará. Aí a gente tem um time que tá me preocupando. Quem? Fortaleza. Fortaleza me gera preocupação, porque vai ter Libertadores também. O Vojvoda sempre foi um cara que conseguiu reinventar esse time, né? Sim. Desta vez, eu não acho que chegou no teto. Eu vou de Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro tende a ser uma decepção na temporada pelo planejamento. Eu acho que se precisar de elenco, o Cruzeiro ainda vai ter de onde tirar o Vasco, não. Eu acho que eu iria do Vasco aqui antes. Pode ser, Breile? Desculpa você perder nessa votação. Não. Porque eu acho que é isso. O problema para mim é assim, o Cruzeiro, o Vasco eu também não vi o máximo dele, mas eu vi o Vasco já jogando com o que é a ideia do que o Vasco vai disputar no campeonato. O Cruzeiro, eu ainda não vi ele, talvez, num momento mais positivo. Pode ser que ele venha. A dúvida é, vai conseguir? As ideias do Leonardo Jardim vão se encaixar com o elenco? Essa é a minha ressalva. Pode ser que voe e seja uma grande surpresa positiva. O Cruzeiro parece que ou é pro céu ou é pro inferno, né? Que se encaixar vai dar muito certo, mas se não, vai ser frustrante. Mas aí vocês colocariam o Cruzeiro, por exemplo, atrás do Santos? Não, pra mim o Santos já vem agora. E depois o Cruzeiro? É Santos, Cruzeiro e Fortaleza pra mim. Fecha com o Jailson. O Santos, vocês acham que não vai passar susto nessa temporada? Por quê? Não que não vá... É porque tá... Enfim, tem um esquema de jogo ali, consolidado agora. Tem o Neymar, que, querendo ou não, é um nome. Tem que ver se ele vai conseguir render um pouco mais. Se ele vai jogar 5 jogos, né? Vamos ver se ele vai continuar, né? Mas tá contratando, enfim, pra mim apresentou, foi bem no Campeonato Paulista, na medida do possível. O Santos tá voltando da Série B, né? Também. Muito bom ressaltar isso. Então por isso que pra mim vai ficar aí e, sendo muito sincero, tá ótimo. Se não tiver suíte com rebaixamento, tá ótimo. Fluminense, vocês acham que vai ficar mais acima ainda também? Eu acho. Então vocês iriam de Cruzeiro e depois Fortaleza ou Fortaleza e depois Cruzeiro? Eu vou de Cruzeiro, Fortaleza e depois o Fluminense. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Botafogo também. Botafogo com Paiva, como... Mas o atual campeão ficar no top 10 é puxado, né? Às vezes acontece. Às vezes acontece. E a reformulação no Botafogo foi muito profunda. E o Botafogo certamente também vai ter outras competições, tem Super Mundial. Então pelo calendário, eu tenho dúvidas sobre o Botafogo. Então vamos lá. Faltam quais times que faltam agora? Falta Atlético, Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Vamos lá, 8ª colocação? Eu vou de Botafogo. Eu fui no Corinthians. Eu iria de São Paulo. Ah, que beleza. E aí? Pede ajuda pra Ivana. Ivana, 8ª colocação. Botafogo, Corinthians ou São Paulo? Nossa editora-chefe colocou
Botafogo, 7ª posição. Bora, Bahia. Ih, a Ivana é Bahia. Olha, eu vou de São Paulo. Eu colocaria o Bahia aqui, viu? Essa aí eu vou com o Breiler. E o Bahia tem potencial para mais. Porque também tá disputando, vai ter Libertadores, elenco... você pode mexer no... É por isso que eu colocaria ele um pouco mais acima, mas tudo bem. E agora? São Paulo. Eu vou de Galo. O Bruno colocou o Galo como campeão brasileiro. Eu sei, sabemos disso. O Bruno colocou o Galo como campeão. Eu vou colocar São Paulo. Ah, esse touch é meu mesmo, eu que tô aqui clicando. Sentindo eu vou que você vai fechar com o Bruno, hein? Eu vou... Não. Tá com o olhinho brilhando. Eu acho... Mas a questão é, se o São Paulo ficar de olho na Libertadores, também esqueceu o Campeonato Brasileiro. Não tem um super elenco, mas eu acho que dá pra brigar. Agora vamos lá. G5. Corinthians vai estar no G5? Eu mantenho o Galo. Você mantém o Galo, mas o problema é teu. Atlético, Flamengo, Inter e Palmeiras. Monta esse G4 pra mim. Mantém minha coerência. Atlético Mineiro. Tá todo mundo gritando. Atlético Mineiro. Tá. Aí calma, galera. Eu tava só fazendo um suspense aqui. Eu tô defendendo o Bruno Vicari, que colocou como campeão. Então eu tô tendo que dar uma equilibrada aqui nos votos. Porque ele ia ficar enchendo o saco ele ia convencer todos vocês de Atlético campeão. Eu não acho. Eu não acho. Não ia me convencer, não. Vai. G3. Palmeiras. Estamos alinhados. Inter. Justo. Flamengo campeão brasileiro? Flamengo entra como grande favorito. Nossa previsão do Campeonato Brasileiro fica com Flamengo campeão, Inter, Palmeiras, Galo, por uma força maior aparecendo no G4, Corinthians, São Paulo, Bahia, Botafogo, Fluminense, Fortaleza, Cruzeiro, Santos, Vasco, Ceará, Vitória, Grêmio e ainda o nosso rebaixados Sport, Red Bull, Juventude e Mirassol. ESPN.com.br tem o Brasileirão 2025, juntando todos os nossos comentaristas, apresentadores, os votos, então, de todo mundo, fazendo uma média e definindo a tabela do Campeonato Brasileiro. Sextou. Vitória demonstra interesse em Newton, mas Botafogo avisa que não vai liberá-lo. O Vitória demonstrou interesse na contratação do volante Newton no Botafogo para a disputa do Brasileirão 25. No entanto, o Glorioso já avisou que não vai liberá-lo, segundo informou o jornalista Vene Casagrande nesta quinta-feira, 27/3. Newton renovou seu contrato com o Botafogo em fevereiro até 2028 e recebeu também um reajuste salarial após ter tido uma boa passagem pelo Criciúma por empréstimo no ano passado. O Vitória conta no elenco também com jogadores emprestados pelo Botafogo até dezembro, como o zagueiro Lucas Halter e o lateral esquerdo Hugo. Isso, queria lembrar quem era o outro jogador. O Carlos Alberto foi pro Sport, né? O Hugo foi pro Vitória, além do Janderson, que foi comprado pelo Vitória ano passado. Num momento de projeções, né? A gente vê aí o ESPN botando o Botafogo em 8º. Vemos aí alguns programas de televisão botando o Botafogo como só candidato, não favorito ao título. Alguns como nem favorito ao título, né? Brasileirão. Sem contar as projeções de Libertadores, que ninguém coloca o Botafogo como candidato ao título. Só como pode surpreender. Então vamos lembrar aí de projeções feitas ano passado, né? Projeções do ano passado colocam o Flamengo como campeão com sobras e Botafogo como coadjuvante com o risco de rebaixamento no Brasileirão de 2024. Com o Campeonato Brasileiro prestes a começar, vêm as projeções e previsões da mídia. Atual campeão, o Botafogo não é colocado por ninguém como favorito. Mas como era em 2024? Os prognósticos dos especialistas eram bem piores. A projeção mais pessimista vinha do UOL, ora vejam só, né? Que consultou tarólogo, vidente, astróloga e mãe de santo. O Botafogo era tido como candidato a rebaixamento. É por isso que deu errado, né? Nenhum cara que entende futebol. Só coisas que não existem. Aí aspas, né, para uma taróloga. Para cair, eu vejo o Botafogo com cartas bem ruins. Assim como o Atlético Goianiense, Juventude e Vitória. Destes, o Vitória é quem tem as piores cartas. Então, possivelmente, o time pode acabar em último. Disse taróloga Mariana Fonseca. Na ESPN, em cotação que a emissora sempre faz, o Botafogo era apontado como 9º. Bom, pior que esse ano. Estão botando a gente como 8º esse ano, né? Enquanto o Flamengo era tratado como campeão com sobras. O curioso é que o site fez ainda nota baseada em números da Opta Star Performance.
que colocaram o Glorioso com apenas 1,6% de chance de título e 9,7% de cair. Já no Sport TV, a maioria colocou o Botafogo como coadjuvante no Brasileirão. Mesma categoria de clubes como Cuiabá, Vasco e Vitória, e abaixo até de Atlético Paranaense e Red Bull. O Furacão caiu e o Red Bull quase caiu. Bom, isso é só uma demonstração aí de como esses caras fazem um monte de previsão furada, né? Um monte de projeção com base em nada. Eu lembro que ano passado a Ana Thaís Matos, também empolgada com a máquina flamenguista, como é esse ano, falou que o Flamengo ia levar só 7 gols no ano. Levou só 6 do Botafogo, juntando primeiro e segundo turno. Quanto mais 7 no ano, né? Que piadista. E eu espero que o Botafogo retribua na mesma moeda no jogo de volta no Newton Santos. Universidade de Chile versus Botafogo. Ingressos à venda para a torcida alvinegra para a estreia na Libertadores a R$300, cara. Isso aqui é um absurdo. De acordo com informações disponibilizadas pelo time mandante, está aberta a venda de ingressos para a torcida alvinegra para o jogo da próxima quarta-feira, dia 2, contra a Laú do Chile, no Estádio Nacional do Chile, às 21h30 de Brasília, pela primeira rodada da Conmebol Libertadores. Os alvinegros interessados devem acessar o site .ticket.com para realizarem a compra. Aqui os dados do jogo, né? Conforme a exigência da Conmebol, o Botafogo terá direito a 2.000 ingressos para a partida. Serviço: Universidade de Chile versus Botafogo, valor R$300, data e hora 2/4, 21h30. Estádio Estádio Nacional do Chile, compra dos ingressos .ticket.com e acesso Pacífico Lateral Norte, né? Espero que o Botafogo bote aí R$300, R$400 o ingresso do setor sul para Botafogo e Laú, né? Que se não é o último jogo, é o penúltimo jogo da fase de grupos. Mete a faca no bolso desses caras. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Isso ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir fazendo trabalho para continuar sendo o canal que mais posta horas diariamente somadas sobre o Botafogo no YouTube mundial, tá? Dá trabalho para fazer, é cansativo, é trabalhoso, então dá essa ajuda aí, dá essa moral pra gente, tá? Aqui em cima temos o LivePix, ali nós temos o e-mail rafoguense10@gmail.com, que é o e-mail de contato do canal, e você também pode mandar Pix para ele, tá? Qualquer valor é muito bem-vindo. E se quiser mandar mensagem a negociar e conversar sobre uma possível parceria para um jabá, um merchan aqui no canal, estamos abertos a propostas. Então, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.